Muito boa noite, eu sou Maidana, discípulo de Jesus que tem aprendido a cada dia a como fazer da sua profissão uma ferramenta nas mãos de Deus. Sou casado com a Cleusa, somos casados há alguns anos, 27 anos que alguém, né? Essa é a minha família, Cleusa, Daniel, 17 anos, Tiago, 13. E temos sido abençoados naquilo que Deus tem nos confiado. Sejam bem-vindos à série Ativados. Eu tenho hoje o privilégio de abrir essa série, primeira série de 2020, que tem por objetivo inspirar, encorajar, incentivar, instruir e desafiar todos nós a colocarmos a nossa vida à disposição de Deus para servi-lo com tudo aquilo que Ele nos presenteou. A série Ativados, ela está estrategicamente colocada entre a série Dons, que nós estudamos no final do ano de 2019, e a Feira de Ministérios, que vai acontecer em março, depois da série Ativados, que vai ser em janeiro e fevereiro. Em março nós abrimos o mês com uma Feira de Ministérios, aonde o desafio que nós queremos trazer é de uma forma muito intencional, a cada um de nós colocarmos os nossos dons a serviço do reino, de sermos ativados nos nossos dons. Dons são presentes que Deus nos dá, mas a disposição do coração, o comprometimento e a decisão em servir é algo pessoal, é algo que cada um de nós tem que dar uma resposta. Lembra daquele presente que nós tínhamos e usamos como referência na série Dons? Agora você tem que pegar aquele presente, desembrulhá-lo e colocar a serviço do reino. Ativar o dom que Deus tem te dado. E assim que nós definimos o tema da série, eu perguntei para Deus sobre o que eu deveria compartilhar, o que eu deveria falar. E eu percebi Ele conduzindo o meu coração para algo que Ele tem me ensinado a cada dia, num aprendizado prático, diário, cotidiano, extremamente pessoal, sobre a visão dele para a minha vida a respeito da minha atividade profissional. E no propósito de Deus para esta área da minha vida, e pensando sobre propósito, Deus me conduziu para uma expressão que Lutero usou num livro que ele escreveu, que deu título a essa mensagem, que diz: As máscaras de Deus. E é uma expressão intrigante. Eu perguntei para algumas pessoas sobre isso. Se eu te falo as máscaras de Deus, o que vem à sua mente? E as pessoas já, máscaras? Deus usa máscaras? Mas máscara não é algo ruim, algo que a gente usa para esconder uma verdade? E aí eu comecei a estudar e ler sobre isso, e Deus me levou a entender que a minha e que a sua ocupação profissional são uma manifestação da graça de Deus ao mundo. E eu fiz uma pergunta para algumas pessoas. Eu perguntei para elas: como você usa a sua profissão, a sua ocupação profissional, para manifestar Cristo? Gravei alguns depoimentos, e eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo. Como tu usa a tua ocupação profissional para falar de Cristo, para manifestar Cristo? A minha ocupação profissional para manifestar Cristo? Colocando Ele presente o tempo todo nas ações que eu faço. Então eu tento, na verdade, testemunhar sendo honesta, agindo como uma verdadeira cristã,
não recebendo reservas técnicas, não deixando de passar a nota. Então, na verdade, eu acho que o testemunhar de Jesus é com a minha vida e com a forma como eu me porto no trabalho, né? Na empresa onde eu trabalho, todos sabem que eu sou um discípulo de Jesus, mas eu procuro deixar isso evidente através das minhas atitudes. Poder ser honesto, poder falar a verdade, poder ter respeito pelos colegas, não falar de um colega para o outro, não falar mal da empresa. E eu tenho o privilégio de, através da realização do meu ofício, contribuir para que a justiça seja realizada. E nesse sentido, eu acredito que esteja contribuindo para testemunhar a respeito de quem Cristo é. Porque eu entendi que nós precisamos exercer o nosso chamado onde quer que nós estejamos. Independente do lugar onde você trabalha, há uma função essencial durante o seu expediente: servir a Deus em tudo o que você faz. Então, como é que eu faço na minha profissão? Eu entrego para o Senhor. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, as atividades que eu organizo, que eu crio, eu sempre peço para que Deus faça muito mais através delas por meio delas. Então, esses são alguns depoimentos de algumas pessoas que usam a sua profissão para manifestar Cristo. E existem outras formas. Eu quero abrir com vocês o texto de Gênesis, capítulo 39, e nós vamos ler sobre a vida de um homem que foi profundamente relevante na sua época através do exercício da sua profissão, através do exercício da sua ocupação profissional. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 até o versículo 6. Nós vamos falar sobre José. Gênesis 39, 1 a 6, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação sobre nossas vidas. E agora nós te pedimos, Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações, que Tu possa ministrar a cada um de nós aquilo que Tu tens para falar sobre este tema em nossas vidas, Pai. Que não seja mais um momento onde a gente passe algumas horas aqui, ouvindo uma pregação, cantando, louvando, mas que seja um momento onde nós saiamos profundamente impactados por aquilo que Tu vais realizar em nós, em cada um de nós nesse lugar, Pai. Nos dá compreensão da Tua verdade, daquilo que Tu tens para falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como discípulo de Jesus, eu tenho o privilégio de servir de forma biocupacional. E o que significa isso? Eu sou um dos pastores aqui da Montserrat, mas também sou um funcionário público federal. Eu trabalho no Ministério Público Federal há 22 anos. E por muito tempo, eu vivi um conflito, pensando e perguntando para Deus,
Será que eu preciso me exonerar do meu cargo para servir de forma integral no ministério? Será que eu preciso deixar a minha ocupação profissional e assumir integralmente o ministério pastoral? E com os anos nós fomos conversando e orando, e Deus foi nos trazendo ao coração algumas verdades sobre isso. Uma delas foi que o termo que se utilizava para pastores que tinham também uma atividade, e eu vou usar entre aspas, secular, ele era um bivocacionado. E aí então, ele exercia o seu ministério pastoral e durante o restante da semana ele exercia a sua profissão. E Deus foi nos mostrando que esse termo não era o melhor termo. Tanto que hoje não se usa mais a expressão bivocacionado, se usa a expressão biocupacional. Por quê? Porque eu, você, cada um de nós temos apenas uma vocação. Mas nós podemos exercer essa vocação em diversas ocupações. Então eu não sou um bivocacionado, eu tenho uma vocação. Mas eu exerço essa vocação em 2 ambientes, ou mais ambientes. Mas especificamente no Ministério Pastoral e lá no Ministério Público Federal, onde eu trabalho de segunda a sexta. E qual é a minha vocação? A nossa vocação. Nós encontramos ela em Romanos, capítulo 8, 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sem entrar aqui na discussão teológica sobre eleição, sobre predestinação, o que eu quero destacar nesse texto é para o que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos a imagem de Cristo na terra. Essa é a minha vocação, essa é a tua vocação. Sermos a imagem de Cristo. Eu não sou vocacionado para ser um servidor público federal. Eu não sou vocacionado para ser um profissional autônomo, um advogado, um médico. Eu sou vocacionado para ser a imagem de Cristo. E no exercício profissional eu manifesto essa imagem. Aonde eu estou, eu manifesto essa imagem. E quando eu tive essa compreensão, eu rompi com um dualismo que havia na minha mente. Dualismo é o termo que é usado para descrever uma parede de separação que acontece entre o sagrado e o secular. Ou seja, muitos pensam que quando estão realizando atividades vinculadas à fé, pregar, cantar, tocar, discipular, liderar uma célula, isto é sagrado. E quando eu estou lá na sala de aula, quando eu estou no escritório, quando eu estou na padaria, quando eu estou na fábrica, isso é secular. E isso eu tinha na minha mente. E quando eu consegui romper isso, quando eu consegui transpor essa parede, eu experimentei uma liberdade em Deus em saber que aquilo que eu fazia era refletir Cristo aonde quer que eu estivesse. Só que o dualismo, ele leva muitos a acharem que a sua vida cristã se resume às celebrações de domingo, se resume à célula, se resume aos discipulados. Nos demais dias da semana, quando estão exercendo outras ocupações, o que prevalece são outros valores, são outros princípios, e alguns deles nem sempre princípios que estão de acordo com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que nós somos chamados para sermos a imagem de Cristo em todos os lugares que nós andarmos. Nós fomos chamados
para refletirmos Cristo em todas as nossas atividades. Seja aqui, no ambiente da igreja, seja nesse prédio, seja na célula, seja no teu trabalho, seja em casa, em qualquer ambiente. O texto de 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 e versículo 12, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto foi o texto que Lutero utilizou justamente para fazer essa conexão entre fé e trabalho. Porque antes de Lutero, antes da Reforma, existiam duas classes. Existia o clero, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram encarregados dos ofícios da fé, e havia os leigos, aqueles que ocupavam outras posições. O clero era uma classe considerada nobre, e os leigos, pelas atividades que realizavam, eram menos em relação ao clero. Então havia uma separação. Daí que vem essa separação entre sagrado e secular. E Lutero, quando lê esse texto e fala sobre isso, ele vem e diz: olha, todos nós somos sacerdócio real. Todos nós somos geração eleita. Todos nós somos povo exclusivo de Deus, chamados com um propósito: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não existe mais, agora, trabalho mais nobre ou trabalho menos nobre. Todo o trabalho tem que ser usado para glorificar a Deus. Toda a atividade, toda a ocupação, seja ela vinculada a um ofício religioso, seja ela vinculada a qualquer outra atividade, ela também deve ser utilizada para glorificar a Deus. E aí o texto continua no versículo 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então não bastava agora nós sermos reconhecidos como sacerdócio real. A nossa vida deveria ser vivida de forma a servir de exemplo para as pessoas que nos olham, para as pessoas que olham para nós, cristãos, numa sociedade que está atrás de referenciais, e elas precisam ver sacerdotes de Deus andando por esse mundo. E Lutero, então, rompe com esse dualismo e coloca todas as profissões no mesmo patamar em relação ao nosso chamado do sacerdócio universal. Nossa ocupação, então, passa a ser uma oportunidade de nós revelarmos a Cristo. E quando nós compreendemos que a nossa ocupação profissional também é um meio para revelarmos a Cristo, a nossa perspectiva sobre o trabalho muda completamente. Muda completamente. Eu não vejo apenas o trabalho agora como um meio de sobrevivência, mas eu vejo o meu trabalho como uma ferramenta para manifestar Deus ao mundo que nos cerca. Eu li, pesquisando sobre este tema, eu li este livro, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E é um livro que tem, o subtítulo dele diz: Nossa profissão a serviço de Deus. E se você ainda não leu um livro sobre a teologia do trabalho, sim, porque existe uma teologia do trabalho, você dá uma olhada nesse livro, tem alguns exemplares ainda na livraria. Dá uma olhada nesse livro e você vai aprofundar um pouco mais a compreensão de como Deus usa as nossas ocupações, como Deus usa o meu trabalho, como Deus quer usar o teu trabalho, como Ele usa o teu trabalho para se revelar à humanidade. E um dos trechos do livro, ele diz assim:
Uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais. Então, ele leva o trabalho para outro patamar. Não apenas como algo que nós precisamos realizar, mas uma missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. Algo que nós precisamos realizar acima dos nossos interesses. E ele aprofunda mais ainda em outra citação e diz assim: não devemos escolher empregos e conduzir nosso trabalho visando obter satisfação pessoal e poder. Porque ser chamado por Deus para realizar alguma coisa já é algo suficientemente poderoso. Temos de trabalhar como um meio de servir a Deus e ao semelhante, e então escolher e conduzir nosso trabalho de acordo com esse propósito. A pergunta relacionada à escolha de nosso trabalho deixa de ser quem paga mais e oferece mais status. A pergunta tem de ser, levando em conta minhas habilidades e oportunidades, como posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? E isso é muito desafiador. Quando eu li isso, também fui desafiado, porque é exatamente o contrário do que nós observamos muitas vezes. Muitas vezes as pessoas procuram viver a sua atividade profissional como um meio de obter sobrevivência, como um meio de enriquecer, ou então para a sua própria satisfação pessoal. Todavia, a nossa missão é muito maior. A pergunta que o autor faz é muito profunda. Com tudo que Deus tem me dado, dons, talentos, habilidades, como eu posso servir melhor? Como você pode ativar os seus dons na sua atividade profissional? Porque esse é o desafio que a série Ativados nos traz. Como nós vamos ativar os nossos dons nas múltiplas áreas da nossa vida? Seja aqui dentro, seja na nossa vida familiar, cotidiana, seja na minha atividade profissional. Como que você encara o seu trabalho? Um fardo, uma atividade limitada a suprir a sobrevivência, ou uma oportunidade de revelar Cristo, servir a Deus e as pessoas? Sabe que muitas vezes eu fui trabalhar pesado, porque parecia um fardo aquilo que eu ia fazer. Era cansativo. Não pela atividade em si, não pelo que eu realizava, mas passava muitas horas da minha atividade, do meu trabalho, pensando na família, pensando em outras coisas que eu podia estar fazendo, até o momento que Deus, Ele me mostrou que o meu trabalho precisava ser um instrumento para revelar Deus às pessoas que estavam ao meu redor. E eu comecei a mudar a minha chave. Eu comecei a mudar a forma como eu encarava o meu trabalho. Muitas vezes, quando começa a chegar esse horário, agora são 19 horas de domingo, muitas pessoas começam a ficar deprimidas. Muitas pessoas começam a ficar pesadas. Muitas pessoas ficam que nem aquele personagem dos quadrinhos do Garfield, sabe? Eu odeio segundas-feiras. E aí vai para a sua segunda-feira, assim, se arrastando. Mas Deus, Ele quer mudar essa nossa forma de ver a nossa segunda-feira. Você chega no seu trabalho e pergunta lá para o seu colega: e aí, como é que foi o seu final de semana? E aí ele chega lá e diz: pá, olha, meu final de semana
Foi assim, eu fui no shopping, eu joguei um futebol, e aí domingo, de tarde, fiz um churrasquinho com a família, fiquei em casa, vi o Faustão, aí depois eu vi o Fantástico, aí depois eu fui dormir, e estou aqui, segunda-feira, mais um dia, mais uma semana, e assim as pessoas vão levando. Aí você chega para um discípulo de Jesus, que passou o final de semana todo envolvido com as coisas do reino. E aí, como é que foi teu final de semana? Aí o cara chega, nossa, foi demais. Foi muito legal. Eu fui para a igreja, eu encontrei meus irmãos, a gente celebrou, é só pela tua graça, somente pela graça. A gente almoçamos juntos, saímos. Aí os amigos do meu filho foram lá para casa, fizeram pizza, jogaram Catan e imagem e ação, e aí foi muito joia. Aí o cara vai olhar para ti e vai perguntar assim, o que esse cara tem? Como assim? Aí você escancara uma porta para chegar a dizer que tudo isso é fruto de Cristo na tua vida. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, olha, eu não sei o que esse cara fez, mas isso que ele está fazendo eu também quero. Porque isso muda a forma como nós encaramos o nosso trabalho. Muda a nossa perspectiva, muda o nosso modelo mental. Além disso, o meu trabalho precisa ser encarado, e aí vem o título da mensagem, como uma máscara que Deus usa. Essa expressão, ela foi utilizada por Lutero para se referir ao cuidado amoroso de Deus que nos é oferecido por meio do trabalho de outras pessoas. É o canal, o meio, uma das formas como Deus manifesta a sua graça. O trabalho é um instrumento vital da providência de Deus. E se você nunca pensou sobre isso, é com o trabalho que Deus sustenta o mundo. Lutero dizia, com a sua profissão, Deus age. Então, no momento que nós encaramos o nosso trabalho sobre essa perspectiva, aquilo que eu estou fazendo, a minha atividade, tudo aquilo que eu realizo, isso muda, isso abençoa pessoas, isso faz com que pessoas sejam impactadas, mas não só apenas o que eu faço, a forma como eu me porto, a minha postura. Vocês viram alguns vídeos? A Karina falou, sendo. É isso que o mundo precisa ver. Pessoas sendo, não só fazendo. Pessoas que têm uma postura ética no seu meio profissional, uma postura correta, uma postura íntegra. Fazendo, mas principalmente sendo verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, alguém que revela Cristo através das suas atitudes. Isso nós vemos muito na vida de José. E eu quero que você retorne até Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler 3 textos em sequência sobre a vida de José. Nós vamos ler 39, 1 a 6, 21 e 23, e depois 41, 37 e 43. Se você não conhece bem a história de José, eu te sugiro que, chegando em casa, você vá até Gênesis 37 e leia a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi levado ao Egito, e lá, através da presença de Deus na vida dele, ele influenciou grandemente aquela nação. E nós vamos ler 3 textos que falam sobre isso. O primeiro deles, Gênesis 39, 1 a 6. Diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Marca aí na tua Bíblia, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Agora de escravo,
ele passa a morar na casa do seu senhor. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Agora vai para o versículo 20 do mesmo capítulo 39. Mesmo capítulo 39, versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E agora vai para o capítulo 41, versículo 38. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. A história de José nos mostra ele atuando em 3 áreas profissionais, em 3 ocupações. Na casa de Potifar, quando ele foi vendido como escravo. Na prisão, quando acusado injustamente de assediar a esposa de Potifar, ele foi levado ao cárcere. E depois no governo do Egito, quando, ao revelar um sonho de Faraó, Faraó considerou ele com extrema sabedoria e colocou-o como governador de todo o Egito. E nas 3 atividades que José exerceu, ele atuou com dedicação, com responsabilidade, com competência, com eficiência, e obteve o reconhecimento e a confiança de todos aqueles com quem ele trabalhou. E por que ele obteve esse reconhecimento? Quando nós olhamos o versículo 2 do capítulo 39, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Depois do versículo 21, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. E depois do versículo 38 do capítulo 41, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? A presença de Deus na vida de José fez com que ele fosse reconhecido como um excelente profissional. E é importante salientar, em nenhum momento ele abriu mão da sua fé. Em nenhum momento ele negociou seus valores. Em nenhum momento ele abriu mão dos seus princípios. E quando nós olhamos para a nação egípcia, nós vemos ali um povo extremamente idólatra. Uma nação paganizada, aonde existia Deus para tudo que eles pensassem. O próprio faraó era um representante de Deus. E aí, este homem, que exerceu o 2º cargo no Egito, em nenhum momento se permitiu se contaminar com a idolatria dos egípcios. Quais são os dons que a gente identifica na vida de José? Lembram da série Dons? Da lista de dons? Quais são os dons que nós identificamos na vida de José? A gente vai projetar a lista e você vai poder me ajudar. Quais são os dons aqui que você identifica na vida de José? Vamos lá. Qual o primeiro?
administração, interpretação, o que mais? Fé, serviço, liderança, sabedoria, tem mais? Conhecimento, misericórdia, importante, socorro, pastoreio, ou seja, José tinha vários dons ativados na vida dele, no seu exercício. José tinha vários dons, aonde ele pôde manifestar Deus através da sua ocupação profissional. Seja na casa de Potifar, cuidando da casa dele, administrando seus bens, seja na prisão, onde ele não exercia uma atividade remunerada, ele era um preso. Ele estava lá cumprindo uma pena, mas lá ele foi relevante e foi reconhecido pelo carcereiro, até chegar ao governador do Egito, o homem responsável por administrar o Egito na sua pior crise, quando eles viveram 7 anos de fome. Esse era José, com seus dons ativados, com aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele colocando a serviço do reino. Muitos pensam que para obter reconhecimento profissional, status, sucesso, crescimento, é preciso viver o dualismo, é preciso separar o sagrado do secular, é preciso ceder às exigências do meio profissional, é preciso negociar valores, é preciso negociar princípios. E muitas vezes nós não temos a consciência de que lá onde nós estamos, lá nós também precisamos refletir Cristo. Não existe essa separação. Nós temos uma vocação, que exercemos em várias ocupações. Quando nós olhamos para a vida de José, e a gente vê essa trajetória dele, nós vemos Deus muito presente em todos os ambientes que ele estava. E é muito lindo quando a gente olha para o versículo 8 do capítulo 45, e vê José falando, tendo a consciência de que toda a trajetória dele, desde que ele é vendido pelos seus irmãos, até chegar a esse momento como governador do Egito, é Deus na vida dele. Ele diz assim, versículo 8, capítulo 45. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Ele está falando para os irmãos agora. Porque os irmãos, só dando um breve parênteses para um contexto, os irmãos, os 7 anos de fome que eles estavam experimentando, o pai de José mandou seus irmãos até o Egito, para que lá eles comprassem mantimentos e pudessem sobreviver aos 7 anos de fome. E José reconheceu seus irmãos. E agora ele se deu a conhecer para os seus irmãos. E aí ele diz isso, assim, não foram vocês que me mandaram para cá. O fato de vocês me venderem como escravo, não foi vocês, foi obra de Deus, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então José tinha clareza do propósito de Deus na vida dele. José foi a máscara que Deus usou para abençoar milhares de pessoas. Foi através da sabedoria dele, foi através dos dons na vida dele, foi através da administração dele, foi através da generosidade, foi através de tudo aquilo que Deus colocou de capacidade na mão dele, que ele foi instrumento de Deus para abençoar milhares de pessoas e não permitir que elas morressem de fome. É isso que nós precisamos buscar, queridos. É isso que nós precisamos acordar na segunda-feira e entendermos que quando você acorda às 6 da manhã, quando você levanta, quando você vai para o seu trabalho,
Você é um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Você é uma máscara de Deus. A tua atividade profissional é uma máscara de Deus para abençoar pessoas. Aquilo que você faz, aquilo que você realiza, quando você estiver lá, pesado no seu trabalho, lembra, Deus, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradece. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu posso estar aqui hoje. E depois, Deus, faz o meu trabalho um instrumento nas tuas mãos. Faz o meu trabalho algo que eu possa oferecer para ti. Não apenas para eu me sustentar, não apenas para eu pagar as minhas contas, não apenas para eu botar gasolina no meu carro, não apenas para eu comprar comida, mas para eu abençoar vidas. E quando você prepara algo, seja manual, seja intelectual, seja braçal, faça isso com o teu coração ardendo, porque você está sendo usado por Deus para realizar, para abençoar, para alcançar e espalhar a graça de Deus nesse mundo. Lembra da frase de Lutero? Com a sua profissão, Deus age. Quando você faz um negócio, quando o Pedrão vende um carro, Deus age. Quando a Karina faz uma planta, Deus age. Quando cada um de nós aqui realiza a sua atividade, Deus age. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual o propósito? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Qual o propósito de Deus para a minha ocupação profissional? Como que Deus quer me usar no meu trabalho e como Deus quer usar o meu trabalho, Jack? Lá consertando carro, né? Atendendo muitos irmãos lá que já te buscaram para ter um socorro numa hora difícil. Como Deus pode fazer e usar a minha ocupação profissional para agir nesse mundo? Quais são as oportunidades que a minha profissão ela oferece para servir as pessoas individualmente, para servir a sociedade como um todo, para servir no meu campo de trabalho, para exemplificar competência e excelência, para testemunhar de Cristo. Como que Deus tem usado o teu trabalho? Ou você tem feito do teu trabalho apenas um meio de sobrevivência? Eu gostaria que você chegasse amanhã no seu trabalho diferente de como o Garfield chega. Não mais odiando segunda-feira, mas dizendo, Deus, muito obrigado, porque é mais um dia que eu tenho oportunidade de manifestar o teu amor. É mais um dia que eu tenho oportunidade de manifestar a tua graça, de manifestar a tua bondade, de manifestar a tua misericórdia sobre as pessoas que estão ao meu redor. E que nós façamos da nossa profissão máscaras que Deus vai usar para abençoar muitas pessoas, muitas pessoas. Eu quero pedir para o Júnior vir aqui com a banda, nós vamos orar. E eu gostaria que você pensasse sobre isso nesse momento. Como Deus tem usado a tua profissão? Como Deus tem usado aquilo que Ele tem te entregue? Como você tem usado aquilo que Deus tem te entregue? Por mais simples que seja, às vezes a gente pensa, mas isso é tão pouco. É esse pouco que Deus faz muito. É esse pouco que Deus trabalha. É nesse pouco que Deus age. E às vezes a gente pensa só em ocupações remuneradas, né? Lembrando do José na prisão, mas tem uma ocupação profissional que não é remunerada e que tem um grande valor, que são donas de casa, mães, mulheres que estão lá no seu lar, ou homens nos seus afazeres
domésticos, e ali estão cuidando dos seus filhos, da sua família, e ali estão sendo um instrumento de Deus. E ali precisam ser valorizadas. Podemos ficar em pé? E eu queria fazer um desafio. Gostaria que você pensasse agora sobre a sua ocupação profissional. E pensasse sobre como você tem usado ela para manifestar Cristo. E eu quero te fazer um desafio. Eu sei que Deus, Ele está em todo esse ambiente, em todos os lugares. Ele está aí na sua cadeira, onde você está. Mas quando a gente se movimenta, quando a gente dá um passo, quando a gente sai do nosso lugar, a gente está dizendo para nós, e afirmando isso para nós, que nós queremos sair da zona de conforto e nos movimentarmos em direção a algo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero te desafiar, se você de alguma forma quer viver uma segunda-feira diferente, se de alguma forma você quer chegar no teu trabalho lá e falar do teu final de semana maravilhoso na presença de Deus e de como você tem colocado a sua profissão nas mãos do Senhor, eu quero te desafiar a vir até aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu creio que Deus, Ele tem falado aos nossos corações, assim como Ele falou ao meu. Eu escrevendo essa mensagem fui tremendamente edificado sobre como eu devo viver a minha ocupação profissional. Se você quer começar a viver a sua de uma forma diferente, vem até aqui à frente para nós orarmos. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu tens falado aos nossos corações, Senhor, de como nós precisamos usar
a nossa ocupação profissional, Senhor. Como nós precisamos usar os nossos dons e colocá-los a serviço do Teu reino, Senhor. Nos desperta a cada dia, a cada manhã, com, Senhor, o desejo de manifestar a Tua glória através das nossas profissões, Senhor. Que nós não vejamos mais nosso trabalho como um fardo, como um peso, mas como uma oportunidade para nós Te mostrarmos, Te revelarmos às pessoas que nos cercam. E que nós possamos realizar a cada dia, Senhor, a nossa atividade de forma prazerosa, louvando o Teu nome, agradecendo por aquilo que Tu tens dado a nós, para que muitas pessoas sejam abençoadas através daquilo que nós temos realizado, Pai. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida de cada filho Teu, de cada discípulo, e que nós possamos sair daqui ativados com os nossos dons, para realizar mais para Ti, para realizar mais para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.